Olá pessoal, na Bíblia nós encontramos diversas histórias vividas por pessoas de fé e com temor a Deus que enriquecem nossa própria vida. Uma dessas situações aconteceu quando o povo de Israel estava cativo no Egito. O povo de Israel estava crescendo bastante e os auxiliares do faraó deram a ele a seguinte ideia: esse povo está crescendo muito e nós corremos o risco de que um dia eles se revoltem contra nós, nos vençam e destruam todo o nosso povo. Ora, o faraó ouviu seus conselheiros e deu uma determinação para as parteiras. Nós vamos falar exatamente delas, da fé dessas parteiras e da confiança que elas tinham em Deus. O faraó disse para as parteiras o seguinte, conforme está lá em Êxodo capítulo 1, versículo 16: quando fizerdes o trabalho de parteira às mulheres hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, havereis de matá-lo, mas se for filha, ela deve viver. Mas as parteiras temiam a Deus e não fizeram conforme o rei do Egito lhes ordenara, mas salvaram os meninos, deixando-os viver. Essas mulheres parteiras, elas tinham dentro dela o resguardo da vida humana. Então, quando o faraó mandou elas matarem todos os filhos de hebreus que fossem meninos do sexo masculino, elas não respeitaram essa ordem de faraó, porque elas temiam a Deus. Elas respeitavam a vida das pessoas e elas correram o risco com a própria vida, porque uma ordem de faraó não cumprida naquela época era sinônimo de morte. Elas poderiam morrer por causa disso, mas elas temiam a Deus e elas preferiram fazer aquilo que Deus se agradava e não a ordem do faraó. Como diz lá no versículo 20, por isso Deus agiu bem com as parteiras e o povo se multiplicou e tornou-se muito forte. E aconteceu que, porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes estabeleceu casas. Veja que Deus cuidou dessas mulheres, porque elas cuidaram de realizar aquilo que era a vontade de Deus, deixando os meninos com vida. Nós podemos ainda perceber um alerta que a Bíblia nos mostra lá no livro de Hebreus a respeito da confiança que nós devemos ter em Deus. Diz lá no capítulo 10, versículo 15 e 16, diz o seguinte: não lanceis fora a vossa confiança, a qual tem uma grande recompensa, porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Ora, veja que esta palavra nos exorta para que nós tenhamos sempre paciência na nossa fé, na nossa confiança em Deus, sabendo que nem tudo que nós desejamos e que nós oramos será alcançado rapidamente, mas tenhamos paciência e perseverança, sempre confiando que Deus é fiel à palavra dele, que ele nos guardará, nos conduzirá nessa vida, bastando que confiemos nele e na sua palavra. Se você gostou dessa mensagem, divida também com outras pessoas, com familiares, amigos. Com toda certeza, a palavra de Deus mexe com o nosso coração, mexe com a nossa existência e algo de bom sempre nos acontece sobre isso. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, e até a próxima.